Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu venho aqui mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você. Eu já peço que vocês curtam e compartilhem. Sempre tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. A palavra que eu quero compartilhar se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante, que diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele ficasse calado. E ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E, atirando a capa para o alto, o cego se levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: Vá, você foi salvo, porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Aqui nós vemos a história de um milagre que Jesus fez, de um cego Bartimeu, um cego mendigo. A palavra fala aqui que Jesus ia passando e esse cego ouviu falar que era Jesus que estava passando e ele toma um posicionamento, ele decide clamar, ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas só que ali no meio da multidão, muitos diziam: se calem, se calem. Mas só que ele gritava mais alto ainda, a palavra nos diz aqui. E muitos repreendiam e dizendo: se cale. E ele gritava cada vez mais alto. Ele gritou de uma tal forma que ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus diz aqui que Jesus já sabia que ele era cego, disse. Jesus parou e disse: chame o cego. E imediatamente aquelas pessoas vão até ele. Muitas das vezes são pessoas que mandou ele se calar, foram eles que foram até lá e disse: coragem, ele está te chamando. E essas pessoas levam o cego até Jesus. A palavra diz que ele dá um salto de alegria, né? Ele pula, joga a capa e imediatamente vai até o Senhor. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus já sabia da deficiência dele, Jesus já sabia que ele era cego. Mas Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E ele fala: mestre, que eu volte a ver de novo. Então isso significa que ele já tinha enxergado, que ele enxergava, mas que algum acontecimento aconteceu, algum acidente, e ele ficou cego. Ele não era cego de nascença, ele enxergava, mas aconteceu algo que ele ficou cego. E o que é que acontece nesse momento? Nesse momento, eu vejo aqui que esse cego reconhece quem é Jesus. Ele reconhece no início quando ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então ele reconhecia quem era Jesus. A palavra quando diz aqui que quando ele diz assim, mestre, então ele reconhecia que Jesus era mestre, que Jesus era Senhor. E ele disse: que eu possa ver de novo. E Jesus disse bem assim para ele: vá, você foi salvo, porque teve fé. E imediatamente ele passou a enxergar e a seguir Jesus de estrada fora. Muitas das vezes, nós devemos tomar essa atitude que esse cego teve em alguma área da nossa vida. Muitas das vezes a gente vai pedir às pessoas, nós vamos clamar, pedir a pessoas. Onde você já ouviu falar de Jesus em algum momento da sua vida? Você já ouviu falar do Jesus que cura, do Jesus que liberta, do Jesus que transforma, do Jesus que vivifica, que restaura, do Jesus que multiplicou os pães, do Jesus que é provedor, do Jesus que ressuscitou mortos, o Jesus que curou o cego. Então nós devemos tomar essa atitude que o cego teve. Ele sabia a situação que ele estava, ele reconheceu que existia Jesus, ele reconheceu que Jesus era filho de Deus, ele reconheceu que ele era poderoso, o único que podia curar ele. E quando ele sabe que Jesus está passando ali, ele começa a gritar. Eu e você sabemos que Jesus, ele existe. Jesus, ele não está morto. Jesus vive, ele ressuscitou. Ele não é aquele menininho que muitas das vezes as pessoas apresentam. O menino Jesus não.
Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que morreu, que venceu a morte, que ressuscitou e está preparando uma morada para todos aqueles que servem a ele, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas ele disse que voltará. E está prestes à sua volta. Então devemos reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como Libertador, como aquele que cura, que sara, que liberta. E aí devemos nos posicionar de clamar. Clame a Jesus pelo seu milagre, pela provisão, pela libertação de um familiar seu, pela restauração da sua casa, da sua família. Aqui também fala de pessoas que muitas das vezes estão na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa amizade, em vínculos que temos, que vai dizer, não adianta. Não adianta orar, não adianta clamar a Deus, que aí não tem jeito. Então são pessoas que vêm para fazer com que a gente se cale. Mas só que o cego, ele gritava cada vez mais alto. Então devemos fazer como esse cego, não dar ouvido, clamar, gritar cada vez mais alto. E quando a gente chegar perante ao Senhor, porque o Senhor ouve, ele não é surdo. O Senhor, ele ouve todas as nossas petições e o nosso clamor. E quando ele ouve, muitas das vezes Jesus está perante mim e você e diz assim, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Mas as pessoas vão pedir, mas não é a Deus. As pessoas vão pedir, mas não é a Jesus. As pessoas vão pedir a pessoas, as pessoas estão com sua confiança não em Deus, não em Jesus, mas em outras coisas. E muitas das vezes Jesus está, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Se você precisa de uma cura, o Senhor é quem vai lhe curar. Clama a Ele. Se você precisa de uma restauração, de uma libertação, de uma transformação na sua casa, na sua família. Se você precisa de uma porta aberta, clame ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse o seguinte, que Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Deus é aquele que abre as portas, é Deus que abre as comportas do céu e faz com que a chuva venha. Deus é Ele que tem um domínio sobre todas as coisas, pois Ele criou todas as coisas. Então, a toda honra e glória somente a Ele. Que eu e você devemos guardar essa palavra no coração e saber que existe um Jesus e um Deus que é poderoso. E se devemos clamar, se devemos nos humilhar, se devemos buscar o nosso milagre, é nele. É a gente se aproximando dele, assim como aquele cego se aproximou. Se aproxime de Cristo. Clama a ele e diga a ele, Jesus, eu quero que o Senhor faça isso. Se for a tua vontade, faz. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família e na sua vida. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. E até em breve. Que Deus te abençoe. E até a próxima.